Olá, prezado assinante do Programa Master Executivo da Construção Civil, iniciando aqui o nosso curso, a BNT 12721, o processo de cálculo dos quadros, conceituação de todo o conteúdo da norma, para que ela serve, qualificação, conceituação de todos os critérios a serem utilizados para cálculo dos quadros, e depois o preenchimento dos quadros aqui de forma prática, utilizando um case real. Então, eu optei em gravar esse curso aqui de uma forma diferente, sem utilizar os slides da Target, do programa Master. Eu vou gravá-lo aqui em cima mesmo do corpo da norma. Fica mais fácil do aluno compreender. É interessante que você compre essa norma, lá no site da BNT, a mantenha, suas versões atualizadas. Essa norma aqui é a principal norma brasileira para se estimar custos de construção para processo de financiamento, processo de incorporação imobiliária, venda de unidades na planta. Todos os cálculos feitos aqui com base nos critérios da BNT NBR 12721 são registrados em cartório e eles têm uma infinidade de utilizações. A primeira delas é individualizar as unidades componentes do empreendimento incorporado, uma a uma, com suas áreas ali cobertas padrão, suas áreas de padrão diferentes, suas áreas equivalentes, suas áreas comuns, bem como se dimensionar aí o custo de construção da obra, o rateio proporcional de custeio da construção do empreendimento por unidade, cada unidade será responsável pelo pagamento de uma determinada parte da obra, que é calculada em função da chamada fração ideal. Cada uma das unidades tem uma fração ideal correspondente, a multiplicação desta fração pelo custo global da obra, tem-se aí como resultado o custo de responsabilidade de cada detentor de direito de unidade componente do empreendimento. Essa norma aqui ela é uma norma muito bacana de se aprender. Ela, com a utilização dela, você tem critérios para calcular orçamentos de obra, você tem critérios para fazer aí o cálculo do custo de construção da chamada área subrogada, lá na legislação, na lei das incorporações, nós temos lá o conceito da área subrogada, que é uma área de construção que será dada ao proprietário do terreno em permuta, pela aquisição do terreno. Nós temos um quadro da norma que tem o processo do chamado rerrateio, ou seja, as unidades que serão construídas para serem dadas em dação ao pagamento do terreno, ou seja, a área de construção que ainda vai ser edificada, ela precisa ser custeada pelos condôminos pagantes. É assim que se paga o terreno no processo de, quando você faz permuta, ao invés de comprar o terreno à vista, você vai dar área construída para o proprietário do terreno. Dentro dessa estratégia, dessa operação, nós temos, isso não faz parte aqui da BNT, faz parte de uma estratégia empresarial, um pouco mais ampla, um pouco mais abrangente. Pense você o seguinte: se você, para as vantagens, no âmbito das incorporações, as vantagens de você, as vantagens para todos os participantes desse processo de incorporação, quando você faz um empreendimento incorporado, dando área subrogada, área de construção a ser produzida, para o dono do terreno em pagamento do terreno. Para o dono do terreno, compensa ele esperar, ao invés de receber à vista agora o valor do terreno, ele receberá em área de construção no futuro, ou seja, um apartamento, 2 apartamentos, ou uma loja e um apartamento, ou 5 lojas, vai ser em função do tipo de empreendimento, Para ele é vantajoso porque a área de construção tem mais valor agregado do que o terreno bruto, Então, em vez dele receber R$1 pelo terreno, ele pode receber 2, Por isso que para ele é vantajoso ele esperar o pagamento lá na frente,
quando a obra ficar pronta, né? Ele vai receber a área construída, né, na forma de unidades ali imobiliárias. Né? Para quem está comprando unidade na planta, também é uma vantagem, porque eventualmente você paga um valor menor, né, do que a unidade pronta, né? Porque senão não compensa para a pessoa, né? Se a pessoa tem uma unidade imobiliária pronta, né, e outra ainda a ser construída, as duas com o mesmo preço, a tendência é que ele compre a unidade pronta, né? Para ele comprar a unidade na planta, ele precisa ter um incentivo, né? Incentivo, né, financeiro, né? Para o incorporador, é interessante também porque ele trabalha com recursos que vêm, né, sendo aportados aí pelos compradores, né? Nós temos aí uma derivação desse processo, né? O empreendedor pode aí disponibilizar, né, via banco, uma linha de financiamento para que os adquirentes, né, paguem aí a entrada, né, e depois no decorrer das obras vão pagando somente os juros, né? Quem libera o dinheiro para você construir é o banco, né? E a relação de consumo depois, a relação financeira, perdão, depois ela permanece entre a pessoa que comprou e o banco no prazo, né, contratual dos dois aí, que pode ser até de 30 anos, né? Então nós temos vantagens aí para todos os participantes. Esse tipo de estratégia é discutido aqui no nosso curso de incorporações imobiliárias. Né, as vantagens, né, conceituação das vantagens, por que é vantajoso para cada um dos participantes, né, isso de forma conceitual e de forma numérica, tá? Eu calculo lá também no curso de incorporações os resultados financeiros, tá? Os quadros da ABNT, da NBR 12721, eles são exigências legais, tá? Lá no artigo 32 da lei das incorporações, né, ela exige que os quadros sejam apresentados, né, para compor o book, né, de incorporação que será registrado no cartório. Então, isso aqui é um trabalho extremamente profissionalizado, não pode haver erro. Tá? Um erro aqui ele implica numa série de questões muito sérias, né, primeiro com relação à responsabilidade de custeio da obra. Né? Se você errar ali uma vírgula, uma casa decimal, lá na terceira casa decimal, quem tiver uma fração ideal maior vai pagar mais, né? Às vezes, se você errar no cálculo, né, uma pessoa pode pagar pela construção de parte, né, de uma unidade de outra pessoa, né? E depois da obra implementada, né, a taxa de condomínio pode ser calculada, uma das formas dela ser calculada é por meio da fração ideal, né, que é um dos resultados que são, né, calculados aqui pelos quadros da ABNT NBR 12721. Aqui a estrutura desse curso é o seguinte: vou apresentar primeiro toda a norma, né? Aqui até a página 102, nós vamos estudar a norma aqui integralmente em tudo que é exigido, né? Toda a conceituação, todos os processos, todas as exigências, os critérios, né, exigidos aqui pela NBR, né, para depois você fazer o preenchimento dos quadros. Não adianta você, né, muita gente procura aqui a Target para cálculo, né, nos contrata para cálculo da BNT, então a pessoa, primeiro, gente me procura para dar consultoria, para dar treinamento, e algumas empresas me procuram para calcular a norma, tá? A empresa que procura para calcular a norma, ela já tem um conhecimento, né, mas eventualmente, né, alguns alunos aí, alguns estudantes, eles já querem partir para o cálculo do quadro da norma mesmo, ele quer entrar no quadro, no cálculo lá. Então a pessoa, sem ter um embasamento técnico, né, uma fundamentação conceitual, dificilmente ela pode até preencher, entender a matemática que está ali dentro. Mas sem entender o conceito, a vida desse profissional é curta. Ele vai errar, vai causar prejuízos aí para os condôminos, para uma determinada empresa que o contratou, né, e nunca mais consegue pegar um serviço aí, né, ou, né, vai pegando serviço e dando um prejuízo para as pessoas de forma reiterada e sequencial. Você precisa compreender o conceito, o fundamento, né, de determinado assunto, né, assim é em todas as áreas que a gente trabalha, né, para depois você partir para a prática. Aqui no nosso caso, o conceito está aqui no corpo da norma, né, sugiro que você entre no site da BNT e compre ela agora, né, e a prática está no preenchimento dos quadros mediante cálculo, né, em cima de projeto, né, de áreas de construção, né, e formação também do custo unitário padrão de referência. Nós vamos fazer aqui na primeira parte do curso, nós vamos estudar a norma, a parte conceitual,
E na segunda parte do curso a gente vai passar para a prática com exemplo real de cálculo, tá? E de preenchimento, tá? Cálculo de áreas de construção, né? E preenchimento dos quadros da BNT 12721.